Olá, boa tarde a todos. Espero que esteja tudo bem convosco. Quero deixar aqui uma nota de otimismo. Parece que estamos a conseguir controlar a tal curva e isso dá-nos esperança de que as coisas se resolvam da melhor forma. Temos vindo a falar de ansiedade e tenho vindo a afirmar que as duas formas mais saudáveis de reagir a uma situação adversa, uma situação complicada como a que estamos a viver, é de enfrentar o problema, é de, eventualmente, aquilo que podemos evitar, sermos capazes de evitar. Isto é o que acontece com qualquer tipo de organismo. A fuga ou o ataque, a fuga ou o enfrentamento é sempre as atitudes que são esperadas. Até mesmo nos animais, quando numa situação em que têm que enfrentar o predador, se houver possibilidade de fugir, vão ser capazes de o fazer. Se por acaso têm as crias na toca e elas correm perigo, muitas vezes os animais são capazes de enfrentar o predador no sentido de as proteger. E portanto essas são as duas reações esperadas. O desânimo, a desistência, seria antinatural, seria contra a sobrevivência. E por isso, normalmente, não assistimos a esse tipo de comportamento. Mas ele pode acontecer. Numas experiências realizadas com os ratinhos, uma experiência um bocadinho sádica, mas que foi realizada já em meados do século passado. O ratinho estava sujeito a choques elétricos sempre que a luz se acendia. E o que acontecia é que o rato, já prevendo o choque elétrico, assim que a luz se acendia, tentava, da melhor forma possível, encontrar uma solução. Trepava às paredes da gaiola, agarrava-se ao teto, saltava, tentava de todas as formas evitar o choque elétrico. Mas passado algumas tentativas e passado algum tempo, ele percebeu que não havia forma de enfrentar o choque elétrico. Ele não podia fugir, nem podia enfrentar, nem podia atacar. Então, a determinada altura, encolhe-se a um canto da gaiola e, viesse o que viesse, ele não reagia. Ou seja, aprendeu que não havia solução para o seu problema e só tinha que desistir. O teórico que fez esta experiência chamou a isto desânimo aprendido. Ou seja, o animal desistiu de se defender por considerar que já não tinha nenhuma hipótese de o fazer. E isto também se passa com os seres humanos. Muitas vezes, perante situações em que não podemos fugir nem atacar, como por exemplo, não podemos deixar o emprego porque dele depende a nossa subsistência, mas também não podemos bater no colega ou no patrão, mantemo-nos no emprego numa atitude de desistência, de passividade, de atitude autodestrutiva. E isso leva à depressão. É verdade que também há situações em que por perda, um luto, por exemplo, a morte de alguém muito querido, pode levar também à depressão. A depressão é um acontecimento natural na história de vida de uma pessoa. A tristeza, por vezes, ela está em sintonia com a nossa vivência e por isso é perfeitamente aceitável e normal. E, portanto, no luto, essa é uma depressão que todos nós passamos quando isso nos acontece. Agora, há dois tipos de depressão. Mais uma vez aqui, em situações difíceis, em situações em que fomos aprendendo a desanimar perante uma situação que não tem saída, perante um relacionamento que é mau, perante um emprego que não nos satisfaz, aprendemos a desistir, aprendemos a suportar, e isso leva a uma depressão que
é situacional, ou seja, que tem a ver com uma situação real, que tem a ver com algo que está a acontecer lá fora. Algo que, se eu encontrar uma solução, se eu solucionar, posso ultrapassar a depressão. Mesmo no luto, o tempo irá ajudar a que eu vá ultrapassando diversas fases e que chegue à aceitação e seja capaz de transformar aquele sofrimento numa saudade mais positiva e mais tranquila. No entanto, há pessoas que, exatamente porque viveram situações de grande perda no passado, viveram situações em que se sentiram sempre desprotegidos, sozinhos, mal amados, esses têm uma fragilidade muito interna, uma fragilidade que muitas vezes também já vem de uma herança genética passada de pais para filhos, que leva a que as pessoas em situações de maior exigência emocional, como a que estamos a viver, situações em que estas pessoas já estiveram muito tempo sobre grandes tensões, sobre grandes perturbações de ansiedade, acabem por um lado, em termos psicológicos, por desistir de encontrar uma solução e de enfrentar os problemas e entrar numa situação de sensação de impotência e de incapacidade. Por outro lado, também emocionalmente, o organismo esgota-se, o organismo viveu momentos de grande tensão, viveu um grande desgaste fisiológico por a grande ativação do sistema, como temos vindo a falar, e também ele entra numa espécie de quebra que leva também à desistência, ao isolamento. E o que acontece sempre numa situação de depressão é a desmotivação, a incapacidade de atuar, a capacidade de enfrentar as situações, a ausência de prazer na vida, a ausência de vontade de fazer, seja o que for, e, portanto, uma total desistência. O que acontece, e aqui está uma situação positiva, interessante, é que em situações de maior exigência emocional e em situações de grande necessidade de enfrentar uma dificuldade, a maior parte das pessoas, e sobretudo aquelas que não têm aquelas fragilidades do passado, não vão ter depressão. Não vão ter depressão porque vão estar numa postura de luta. Aquela postura que eu tenho, de alguma forma, sempre incentivado. A de procurar soluções, a de se manter ativo, a de seguir as instruções de quem sabe e de quem é conhecedor das dificuldades porque atravessamos. E, portanto, essa atitude de estarmos conscientes e ativos e a fazer aquilo que nos compete leva a que estejamos protegidos contra a depressão. Já numa situação em que não existe esta necessidade de estar mais ativo e mais forte, é mais fácil cairmos nesta apatia, nesta desmotivação e neste sofrimento que em nada soluciona e que, em muitos casos, se torna completamente devastador e extremamente angustiante. É por isso que, mais uma vez, apelo à resistência, à força, à vontade de enfrentar a situação, manter o exercício físico, manter as técnicas de relaxamento e de respiração, manter-se informado só o suficiente para continuar a tomar as devidas precauções e as medidas que nos aconselham e, dessa forma, podemos enfrentar da maneira possível esta situação. Mais uma vez, obrigado e até um próximo vídeo. Adeus.